gente vai voltar agora para o nosso estúdio, onde está a âncora Roberta Russo, conversando com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, e com o vice-presidente de conteúdo da CNN, o Américo Martins. Roberta, com você. Sidney, seguimos daqui. Agora falando um pouquinho, a professora estava explicando sobre a sucessão, pensando no rei Charles, filho da rainha Elizabeth, um dos 4 filhos da rainha Elizabeth, porque, Américo, a gente sabe que o perfil do príncipe Charles até agora, e a partir deste momento rei, é bem diferente do da mãe, principalmente se a gente pensar naquela figura bastante discreta, que dedicou ali a sua vida à monarquia. E o príncipe Charles também envolvido num dos momentos talvez mais críticos da monarquia até hoje, que foi o casamento com a princesa Diana, depois as dificuldades, né, que houve nesse casamento e até a morte da princesa também. Sim, ele é uma figura muitíssimo diferente da mãe. Para começar, a mãe era de fato muito discreta, sabia ali qual era o dever dela. O príncipe, agora rei Charles, e a Liz Truss se referiu a ele já como Charles III, então talvez isso seja anunciado formalmente em breve. Ele é uma pessoa que tem muito mais opinião, ele fala muito mais, o que não é comum na monarquia britânica, pelo menos desde o começo do reinado da rainha Elizabeth. E ele se posiciona politicamente. Existem pelo menos 27 cartas que se sabe que ele escreveu diretamente a políticos britânicos, tentando, de alguma forma, pressioná-los a adotar determinadas políticas. É uma coisa que nunca aconteceu com a rainha. A rainha, durante o reinado dela, ela teve 15 primeiros ministros, ela obviamente conversava com eles, tinha várias reuniões, mas ela nunca expressou opinião política sobre nada. Ela, obviamente, abria o parlamento com as palavras do governo de turno, então ela fazia o discurso, não era dela, era do governo, ela representava aquilo, mas ela jamais se posicionou politicamente, seja a favor do Partido Trabalhista ou Partido Conservador. O príncipe Charles já é uma pessoa que fala mais, ele tem algumas posições muito firmes, especialmente com relação a meio ambiente e clima. Imagina-se que uma das coisas muito fortes do reinado dele vai ser essa preocupação que os britânicos já têm muito forte hoje com relação ao clima. Então, eu acho que nós vamos ter muito mais agitação, talvez, com o príncipe Charles, a não ser que ele mude completamente uma vez estando no trono. Mas eu acho pouco provável, dado o que a gente já conhece dele. Sim, e a rainha Elizabeth não demonstrava muitos posicionamentos políticos, né, ou nenhum, como o Américo estava explicando, mesmo tendo amizade muitas vezes e até aproximação com alguma das figuras históricas e até alguns primeiros ministros, né? Como o Churchill, por exemplo. A começar pelo Winston Churchill, né, que foi um pouco um tutor político da rainha. O grande constrangimento político da rainha aconteceu em 2019, quando o então primeiro-ministro Boris Johnson estava com dificuldade de aprovar o plano de Brexit que ele tinha no parlamento. Ele convenceu a rainha a suspender o parlamento por 5 semanas para se desembaraçar do parlamento nesse período, e a Corte Suprema, a High Court, disse que isso era ilegal, ou seja, um ato da rainha foi ilegal. Isso foi um golpe para a rainha Elizabeth II. Agora, como o Américo vinha dizendo, a questão ambiental é uma questão importantíssima para o príncipe Charles III, ou seja, vai recair um pouco sobre o Brasil, né? Quer dizer, é provável que esse debate cresça no Reino Unido, embora, de fato, uma coisa é você ser príncipe herdeiro, outra coisa é você ser o rei. Ele não terá mais a mesma liberdade. A rainha Elizabeth não dava entrevistas, ele deu muitas entrevistas, né? Então, não sabemos como isso vai impactar sobre o Brasil, mas é isso, é um lembrete de que, para os britânicos, para o novo rei da Inglaterra, a questão ambiental é uma questão super importante. Nós temos aqui a nossa vulnerabilidade em relação à Amazônia, Roberto. É possível pensar em questões ambientais sem olhar para a nossa Amazônia. Exato. Agora, a gente olhando para essa trajetória do príncipe Charles, muitas vezes a imprensa chegou a falar que ele poderia abdicar do cargo, sim, dessa sucessão para deixar na mão do filho dele, William. Será que isso é possível? Como é que a mídia internacional também, a imprensa britânica, tem tratado isso? Ele tem 73 anos, né, Américo? Sim. E o William tem 40, né? Então, o Américo estava dizendo que ele será o rei mais velho, né, Américo? Sim, ele vai ser coroado, assim que ele for coroado, ele vai ser coroado como o rei mais velho da história da Grã-Bretanha. Eu acho pouco provável que ele renuncie. Ele se preparou a vida inteira, ele quer esse cargo
Eu acho que é muito mais provável que ele faça uma espécie de transição para o filho. Porque existe um ponto aqui que é importante. A rainha é muito popular. A última pesquisa que eu vi na Grã-Bretanha, ela tinha 78% de aprovação. O príncipe Charles apenas 42% e o filho 66%, se não me engano. Ou seja, existe um problema de popularidade para ele, que ele vai ter que resolver, problemas conjugais que ele teve com a princesa Diana, foi o momento mais difícil provavelmente da monarquia, em termos de popularidade, inclusive, a rainha teve que se reinventar naquele momento e tal. Ele vai ser o rei mais velho a tomar posse e eu acho que ele vai querer fazer uma transição para o filho. Já teve um sinal disso, inclusive, quando ele, em maio desse ano, abriu o parlamento britânico, em nome da rainha. Ele foi com o príncipe William fazer essa cerimônia. Então, ali eu acho que já teve um sinal de que ele pretende fazer algum tipo de transição. Mas eu duvido, acho muito pouco provável que ele renuncie para o filho.